O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram, então, alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glórias a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez?
como te abriu os olhos? Respondeu ele: já vos disse, e não escutastes? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram, dizendo: tu, sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que estás falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos presbíteros, senhores diáconos, queridas religiosas, caros irmãos e irmãs, trago uma saudação afetuosa do nosso arcebispo Dom Dario Campos para toda esta paróquia, para todos os irmãos e irmãs que hoje aqui se encontram e nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia dedicada a São José. O quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria, da proximidade da Páscoa, estamos também celebrando nestes dias o nosso querido padroeiro São José, a quem nos dirigimos pedindo a sua intercessão, a fim de que, a seu exemplo, também nós acolhamos a palavra do Senhor e deixemos-nos guiar por ela nos caminhos de nossa vida, no dia a dia de nossas famílias, nas questões maiores ou menores que enfrentamos cotidianamente, a fim de que Deus, a exemplo de São José, seja também o nosso guia, guiando-nos para fazer sempre a sua vontade. Hoje gostaria de refletir com cada um e cada uma 3 elementos muito importantes da liturgia da palavra que estão presentes seja no Evangelho, bem como na segunda leitura da carta aos Efésios. O Evangelho de hoje, ele se une muito intimamente ao Evangelho do domingo passado da Samaritana. A Samaritana buscava água, o cego buscava a luz. 2 sinais batismais: a água que nos torna filhos e filhas de Deus, um sinal claro de uma vida nova, renascida no coração de Cristo,
A luz, sinal claro de sua presença e vocação de cada um. Somos filhos e filhas da luz. Por isso, a exemplo do cego, nós nos dirigimos hoje a Jesus, para que com Ele, encontrando-o também nós, saibamos dizer a cada dia aquilo que o cego disse: eu creio, Senhor, e coloquemo-nos a seu exemplo diante de Cristo, abandonados em suas mãos, a fim de que nós descubramos a cada dia o que significa sermos filhos da luz, nascidos pela água do batismo, marcados por uma vida nova que vem de Deus, confirmados na fé e convocados a produzir frutos dignos de homens e mulheres que carregam no coração a luz do Evangelho. E de maneira especial, como disse a segunda leitura, fruto da bondade, da justiça e da verdade. Caros irmãos, todos nós que participamos da missa do domingo passado, lembramos com muita atenção e trazemos vivo no coração o diálogo de Jesus com a samaritana. Ela busca água e encontra Cristo. Ela busca água para matar a sua sede e se transforma ela mesma num contenitor, ou seja, ela é o vaso que leva a graça, ou seja, ela procura água que pode trazer ainda sede e encontra uma água viva no coração de Cristo. Não é diferente o diálogo de Jesus com o cego. O cego foi curado por aquele que se disse, e de fato é, a luz do mundo. Jesus, antes da cura do cego, diz: eu sou a luz do mundo. E essa verdade se tornou vida naquele que um dia nasceu cego e agora, hoje, nós vemos o sinal nele realizado. Irmãos e irmãs, o cego encontrou-se Cristo. A sua cegueira física curada é um sinal da cegueira espiritual, que gradativamente nós vimos hoje no Evangelho ser também curada. O homem chamado Jesus me curou. Acredito seja ele um profeta, é um homem que veio de Deus, é alguém piedoso, e por fim, quando se encontra novamente com Jesus, e Jesus se revela totalmente a ele, dizendo ser o Filho de Deus e mostrando o seu coração iluminado para aquele que já tinha sido curado fisicamente, ele professa a fé. O cego diz: eu creio, Senhor. O creio do cego não foi só porque foi curado. A profissão de fé deste homem, porque ele gradativamente se entregou e se aproximou, conheceu e se encontrou, até acolher no coração a luz da vida, que é Cristo. Irmãos, assim somos nós. Pedimos hoje, pela intercessão de São José, muitas graças, e nós delas necessitamos. Só Deus sabe o quanto preciso eu mesmo de sua graça, sabedoria e força para levar avante o ministério que a igreja a mim confiou e o serviço que a mim é pedido. Só Deus sabe as graças que nós hoje temos no coração. A maior delas, irmãos e irmãs, que há de nos iluminar, mesmo quando noites difíceis, profundas e escuras sobrevierem sobre nós, é a luz da fé. Aquela que invadiu o coração do cego de modo tal a ele gradativamente conhecer Jesus, a ele aderir, a ele seguir e diante dele se prostrar, ou seja, adorando-o como Deus verdadeiro. O caminho que a samaritana fez, o caminho que o cego fez, deve ser o nosso. Apresentemo-nos então hoje com confiança, ladeados de São
juntos e ladeados com São José ao Senhor, pedindo a Ele: dá-me, Senhor, as graças que preciso, fortaleça o meu coração, mas sobretudo, ilumina-me com o dom da fé. Uma fé que nos enraiza em Cristo, a fé que nos faz maduros nas adversidades, a fé que nos faz firmes nas dificuldades que enfrentamos, a fé que abre diante de nós um horizonte, na certeza de que neste caminho não vamos sozinhos. O cego, ao professar a fé hoje, eu creio, Senhor, e ao se prostrar diante de Cristo, ele abraça Cristo e diz: não caminharei senão iluminado por esta luz verdadeira. Que cada um hoje aqui repita esse gesto no coração e o confirme. Não sei vocês, irmãos, mas os dias são difíceis. É duro ser cristão e cristã. Só os corajosos conseguem manter-se firmes. E muitas vezes eu repito a minha oração e a minha entrega, não só uma vez por dia, mas muitas, diante dos embates cotidianos. Repetir: eu creio, Senhor, e nos depositarmos nos pés daquele que nunca nos abandona. Assim, nós vamos descobrindo a vocação do nosso batismo. Pelo batismo, irmãos e irmãs, nós não só somos mergulhados numa água para vivermos como parte desta comunidade, nós renascemos como filhos, e vocês, irmãs, filhas da luz. Renascemos para uma vida nova. O batismo nos marca com uma vocação que vem do alto, vem de Deus. Nós somos filhos, e vocês, irmãs, filhas do Pai amado, que Jesus veio revelar. Por isso, aquele que, a exemplo do cego, professa a fé a cada dia, confirma que quer caminhar com Cristo, se coloca aos pés dele, pedindo que ele nos guie, esse assume sua vocação batismal. Como disse a segunda leitura: sois luz no Senhor, vivei como filhos da luz. Uma vocação, irmãos e irmãs, que nós recebemos gratuitamente. É alegria para nós vermos uma igreja tão cheia, tantos de vocês que trazem no coração anseios, desejo sincero de professar a fé, desejo sincero de vivê-la e levá-la para a vida. Nós não somos só filhos da luz aqui dentro desta igreja, o somos sim, e aqui como irmãos e irmãs, somos confirmados pela palavra, alimentados pela Eucaristia, edificados pelo testemunho de São José, que abraçou a luz verdadeira, guiou Cristo, cuidando dele e de sua mãe Maria. Por isso hoje, diante do testemunho do cego de nascença, que professou a fé, peçamos ao Senhor a consciência profunda do nosso batismo. Irmãos, tenho a certeza de que se estamos aqui hoje, não queremos viver pela metade a vocação que o batismo nos propõe. E se a vocação que veio do alto, do coração de Deus, é de que nós somos filhos e filhas da luz, abracemos essa vocação, nos empenhemos dia após dia para que se revele em nós aquilo que o batismo propõe. Que ao nos virem vejam Cristo, que ao nos ouvirem ouçam-no, que ao nos virem agindo, escolhendo, tratando-nos uns aos outros, vejam a força da palavra de Deus que nos transforma, nos edifica, nos amadurece, faz surgir pelos frutos que trazemos
a clareza da fé que professamos. Por isso, se por um lado somos convidados a fazer o caminho do cego e dia após dia encontrarmos Cristo, abraçarmos o seu caminho, professarmos a fé nele, somos também convocados a amadurecermos a consciência de que pelo batismo, eu, você, na situação em que nos encontramos, ministros ordenados, religiosas, leigos e leigas, somos filhos da luz. E como tal, convocados a produzir sinais, frutos, uma vivência clara daqueles e daquelas que acolhem o Evangelho. A segunda leitura diz ainda: o fruto da luz é a bondade, a justiça, a verdade. E tantos outros. E estes três já nos ajudam a compreender a que vocação o batismo nos propõe. De que modo somos convidados a viver este encontro com Cristo que se dá aqui na igreja, na minha oração pessoal, no encontro com os irmãos necessitados, no dia a dia da vida duro, mas marcado pela esperança de não caminharmos sozinhos. O fruto da bondade. Irmãos e irmãs, muito se espera de nós, mãos operosas, marcadas por um coração compassivo, que não conseguem admitir a violência e o mal, que não suportam a dor do irmão e a fome, mas com generosidade e bondade trazem para os corações e as vidas de tantos irmãos e irmãs o toque suave de Deus, que deseja fazer de nós sinais do seu amor, filhos da luz marcados pela bondade. Ainda a justiça de Deus, irmãos e irmãs, é a sua misericórdia. Praticar a justiça no Evangelho significa viver segundo o coração de Deus e a medida do coração de Deus. Somos filhos e filhas da luz quando nós mensuramos a vida, as atitudes, aquilo que fazemos e dizemos com os valores do Evangelho. Eu sou justo quando procuro viver a misericórdia e por isso o Deus bondoso que age em mim pela força do Espírito se torna manifesto na maneira como eu vivo, dialogo com as pessoas e escolho os caminhos a serem trilhados. E por fim, a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É filho e filha da luz, aquele e aquela que ancora a vida na verdade do amor. Um amor que cura os nossos corações e cura essa sociedade ainda marcada pela violência, pelo ódio e pela divisão. Um amor que supera todos os dons e que é a verdade mais radical do Evangelho. São José foi um homem justo, soube acolher no coração a bondade de Deus e a manifestou. Foi justo, pois escolheu Deus e viveu para fazer a sua vontade. E com certeza a verdade do amor o guiou, guiando assim a família de Nazaré. Peçamos hoje, irmãos e irmãs, neste dia tão glorioso, em que celebramos ainda a memória de São José, a festa desta comunidade paroquial, peçamos ao Senhor que eu encontre teu filho a exemplo do cego, que professe a minha fé a cada dia, acolhendo a vocação como filho e filha da luz, vivendo os frutos da justiça, da verdade e da bondade. Deus nos ajudará, irmãos. São José intercederá por nós, se nós nos colocarmos sempre guiados por Cristo nos caminhos do reino. Convido a todos a um instante de silêncio, no qual respondemos
aos apelos que a palavra do Senhor hoje nos dirigiu.